Pra criticar. Já tá gravando? Ainda não, espera mais um momentinho. Quando estiver gravando, você me avisa, então. Aqui pra mim aparece gravando já, Israel. Agora sim. No meu também. Ó. Bom, então... Boa noite. Dando de novo, então, as boas-vindas para a nossa, então, terceira aula, né, do curso de Introdução às Investigações Lógicas. Agradecer a presença de todo mundo, né, o interesse e tudo mais. E vamos começar conforme nós temos feito até aqui, com uma breve, então, recapitulação. Bom, na primeira aula, a gente viu, então, que a argumentação apagógica do Russell nos levava a admitir ao lado lá dos objetos reais, aqueles cuja marca central é a temporalidade, eles cessam, né? Ao lado deles, nós temos os objetos ideais, cuja marca é a atemporalidade, né? Atemporalidade. Os juízos sobre objetos ideais são válidos, independentemente do espaço-tempo, né? Enfim, a gente viu toda aquela questão da refutação do psicologismo lógico, da lógica pura, dos juízos lógicos, etc, etc. Na segunda aula, a gente viu a teoria, que posteriormente será modificada pelo próprio Russell, né, ou ao menos avançada, né, que pretende dar conta da natureza ideal desses objetos, né, desses objetos atemporais, que é a teoria da espécie ideal. Ou seja, os objetos ideais são o idêntico, né, que paira sobre a multiplicidade diferenciada de coisas. A gente falou, né, que na edição A das investigações, que é o texto de 1901, não há ali, ao menos não de modo muito explícito, uma relação de instanciação. Já na edição B, que é o texto revisado, escrito em 1913, Russell fala de singularização, né, das espécies nos casos particulares, né? O termo é Vereinzeln, né? Sich vereinzeln. Mas isso não tem na edição A, até onde eu posso ver, né? Com isso, o Russell pretende ter superado o psicologismo lógico, né? Psicologismo lógico, aquele que a gente viu na primeira aula, que pretende reduzir as leis da lógica a leis que versam ou sobre o psíquico, ou que pressupõem a existência do psíquico. Com isso está pressupondo fatos, né? Qual fato? O fato da psique. Né? Os objetos ideais, né, não pressupõem a existência de nada. Aquelas verdades de razão do Leibniz não pressupõem fatos. Elas são independentes de fatualidades, elas são eternas. Todavia, lembremos-nos também lá da primeira aula que, se uma verdade é válida, então é possível, e destaque-se, possível, a existência, ela é um fato irracional. A fenomenologia não vai dar conta de explicar a existência. A existência é sempre um fato irracional, né? Então, é possível um sujeito que a apreenda. E isso garante a mera existência das leis da lógica pura, das verdades de razão, que são eternas, etc., garante a correlação fenomenológica. E aqui eu quero retomar aquela passagem do texto husserliano, lá dos prolegômenos, que é decisiva para esse ponto. A gente viu também lá na primeira aula, né? A passagem diz: é certo que se diz também da verdade que ela nos vem à consciência ocasionalmente, e é assim aprendida, vivenciada por nós. Mas fala-se aqui, em relação a este ser ideal, de aprender, vivenciar e tornar-se consciente num sentido inteiramente diverso do que em relação ao ser empírico, isto é, o ser individualmente isolado.
Bom, e lembremos-nos também que uma daquelas metafísicas, a gente falou de duas metafísicas, né, a serem evitadas pelas investigações. A metafísica da hipóstase da reificação do objeto ideal, ou seja, considerá-lo como um ente, assim como, sei lá, esse copo aqui na minha frente é um ente. E essa metafísica, que eu vou falar agora, que é a metafísica dualista, né? Aquela que pressupõe um pensamento imanente que deve apreender um ser transcendente ao pensamento, né? Por que que isso é uma metafísica? Porque tanto o pensamento, quanto esse ser que seria transcendente ao pensamento, as coisas do mundo externo, fazem parte desse ser real, que é oposto ao ser ideal. O desafio de Russell nas investigações subsequentes, e na verdade, mais especificamente na sexta investigação, é o quê? A elaboração de uma crítica do conhecimento, ou seja, uma teoria do conhecimento, que parte dessa correlação entre ser e pensamento, né, que é tornada possível pela mera existência da verdade ideal, ou melhor, da validade, né, dessa verdade ideal, sem recair nesse dualismo sujeito-objeto, em termos de dentro-fora, né? Ou seja, elaborar uma crítica do conhecimento que reconheça o idealismo epistemológico, que é aquela tese de que o ser se divide entre ser real, aquele que é temporal, cuja marca é a temporalidade, e o ser ideal, que é o ser das verdades eternas, das verdades de razão. Ou seja, por acaso existimos. E por isso podemos elaborar uma crítica do conhecimento, de como nós aprendemos o ser. Bom, para elaborar essa crítica do conhecimento, essa teoria do conhecimento, o Russell vai se valer da conceitualidade da psicologia descritiva do Franz Brentano. E é aqui que a gente começa a aula de hoje, falando da psicologia descritiva, então, do Franz Brentano. Então, a aula de hoje, a gente vai se concentrar muito na quinta investigação, é uma espécie de introdução à quinta investigação lógica, para que a gente esteja preparado para entrar na sexta investigação, que vão ser o tema privilegiado da segunda metade do curso. Bom, na psicologia de um ponto de vista empírico, que é a obra do Brentano lá de 1874, Brentano divide a psicologia em psicologia genética e descritiva. Aqui eu fiz essa tabelinha para ajudar. Bom, a psicologia genética ela é explicativa, né? Então, ela tem por foco justamente a formulação de leis de coexistência e sucessão. Ou seja, ela é uma ciência natural, que segue o procedimento indutivo, né? Por isso, né, ou seja, por proceder, na medida em que procede por indução, a psicologia genética só é capaz de estabelecer leis gerais, né, e nunca leis absolutamente certas, né? Nunca resultados absolutamente certos, mas somente fatos gerais, né? Isso por definição. A psicologia genética é, na medida em que é uma ciência natural, uma psicofísica, né? Ou seja, ela é dependente dos resultados da fisiologia. Aí está a referência do Brentano. Bom, de um outro lado, nós temos a psicologia descritiva, cujo objetivo é o quê? Descrever aqueles fenômenos que a psicologia genética vai posteriormente, né, um posterior lógico aí, não temporal, né, explicar, ou seja, ela delimita, né, aqueles fenômenos que a psicologia genética tem que depois explicar em termos de leis de coexistência, sucessão, indução, etc, etc, etc. Para você estabelecer essas leis, tem que saber do que você está falando, primeiramente. Isso é trabalho da psicologia descritiva, né? Então, ele retoma aqui alguns preceitos metodológicos da ciência natural, né?
ele menciona lá nessa obra a distinção na geografia da época entre a geognosia, eu nem sei se a pronúncia correta é essa, né? Deve ser, que seria uma geografia descritiva, e a geologia, que seria a geografia explicativa. A geognosia é a que seria responsável por descrever, né, a estrutura dos fenômenos da Terra, etc, etc, suas relações. Até onde eu sei, hoje a geognosia foi incorporada na geologia, e hoje se fala de geologia estrutural, né? Enfim, se tiver algum geógrafo aí, puder me ajudar nisso depois. Mas a ideia do Brentano é que deveria haver uma separação entre, digamos, classificar os fenômenos, né, dos quais a ciência empírica, natural, vai falar posteriormente. Então, a psicologia descritiva ela é uma propedêutica, né? A psicologia genética. Ela é uma etapa preparatória, né? É a ideia de um certo mapeamento, né? Um mapear dos fenômenos com os quais a ciência empírica vai lidar. Muito bem. Um recurso metodológico fundamental da psicologia descritiva é que todos os seus conceitos, isso está marcado aqui, terceiro ponto aqui da psicologia descritiva, todos os seus conceitos devem ser confirmados pela intuição. Aqui, quem já tem leitura de Russell, já deve estar pensando no princípio de todos os princípios da fenomenologia, lá de ideias 1, né? Fala, né, a fenomenologia a fenomenologia deve se ater ao dado nos limites da sua doação, etc, etc. Ou seja, em oposição à psicologia genética, que segue as diretrizes da ciência natural, na psicologia descritiva não se permite o uso de hipóteses, né? Então, veja bem, a gente sabe que na psicologia, que na ciência natural, melhor dizendo, a ciência natural ela funciona muito por postulação de entes, né, entidades não observáveis, que explicam certos fenômenos observáveis. Pensem aí nos conceitos de, sei lá, energia, luz, onda, né? A gente não vê esses fenômenos, né? E eles são postulados para que se explique aquilo que é o efeito desses conceitos. Muito bem. Na ciência descritiva, o recurso a hipóteses, a essas entidades, esses entes não observáveis, que explicariam os entes observáveis, está, por princípio, vetado, né? A gente deve se ater àquilo que é dado, ao que pode ser intuído. E vejam, intuído é do alemão, literalmente é visão, né? Anschauung, visão, né? Intuição é como a gente traduz Anschauung, que é literalmente visão, ver, né? Bom, Russell vai, então, se valer desse ponto de partida brentaniano para elaborar a sua crítica fenomenológica do conhecimento. Ou seja, para explicar como que é possível que uma verdade seja apreendida pela consciência, né? Aquilo que está nessa passagem aqui, né? Como a verdade nos vem à consciência. Essa fenomenologia do conhecimento das investigações lógicas é, portanto, uma psicologia descritiva. O que nada mais quer dizer que ela assume os preceitos básicos metodológicos da psicologia descritiva de Brentano. Vamos ver isso nas letras do próprio Russell. Fenomenologia é psicologia descritiva, ponto. Como consequência, a crítica do conhecimento é, no essencial, psicologia. Ou, ao menos, algo que só no campo da psicologia pode edificar. Bom, essa passagem, como era de se esperar, ela foi completamente modificada na edição posterior. Eu marquei aí que é da edição A, né?
Aqui eu aproveito então a oportunidade, a gente tem discutido isso na sessão de perguntas, mas não ao longo das aulas, né, que é o que vai ficar gravado depois. Nós temos a edição A das investigações lógicas, que é o texto correspondente à edição de 1901, e tem a edição B, que foi a edição revisada por Russell em 1913, já à luz do amadurecimento da sua teoria em Ideias 1. E isso torna a leitura muito difícil das investigações, ao menos da minha opinião, né? Mas, de fato, muita coisa ali é mexida, e essa passagem é completamente modificada, né? Por quê? Pelo tanto de problema de interpretação que pode gerar, né? Quer dizer, mas o ponto aqui é o seguinte, na concepção de Russell, o fato da fenomenologia ser psicologia descritiva, lá em 1901, né, lá nas investigações lógicas, não pode significar um retorno ao psicologismo, uma recaída ao psicologismo, aquele que foi refutado e que foi tão combatido nos prolegômenos. Né? Por quê? Porque nós não estamos fazendo isso aqui. Nós não estamos fazendo psicologia genética. Né? É essa que é dependente da psicofísica, por exemplo, né? Da fisiologia, melhor dizendo. E nem estamos pressupondo um existente. Nós estamos apenas descrevendo, isto é, classificando os fenômenos de uma consciência possível, que é a nossa, mas é uma consciência possível. Né? Enfim, a gente tem que partir de algum ponto. Né? Se uma consciência que apreende a verdade existe, ela existirá com tais e tais configurações que a gente apresentar aqui. Por quê? Porque nós já refutamos o psicologismo. Né? Bom, então é basicamente esse o ponto de partida, ou digamos assim, os preceitos metodológicos, né, vamos dizer assim, da estrutura da consciência que vai ser apresentada ali, então, na quinta investigação lógica, que é onde nós vamos entrar agora. Além da influência do Brentano, nós temos também a influência do Wilhelm Wundt, né, já mencionamos na primeira aula, salvo engano. Médico, filósofo, psicólogo lá, alemão e tal. Russell assistiu às preleções do Wundt quando era estudante de matemática lá em Leipzig. E quando Russell vai, então, nas investigações lógicas, delimitar, né, as estruturas da consciência, a estrutura da consciência, ou mapear os fenômenos da consciência, é o conjunto dessas duas influências, Brentano e Wundt, né, que entram em cena. Para Wundt, isso é muito importante marcar, está lá na quinta investigação, né, o domínio da psicologia é delimitado pelo fluxo instável de vivências. Para Wundt é isso. A psicologia, o domínio dela é o fluxo instável de vivências. Para Brentano, a intencionalidade é a marca do psíquico. Né? O que Russell vai fazer na quinta investigação? Combinar essas duas coisas. Vai apresentar a consciência como se constituindo de vivências, essa influência do Wundt, porém, essas vivências se dividirão em intencionais, e aí a influência de Brentano, e não intencionais, que aí é a contribuição do próprio Russell para a teoria da intencionalidade no contexto da escola de Brentano. Ele vai inserir elementos não intencionais na própria estrutura da intencionalidade. A gente vai ver isso mais à frente. Mas é basicamente a combinação dessas duas influências. E, bom, vivências intencionais são aquelas que visam um objeto. A definição clássica lá do Brentano, né, que não convém a gente ler agora, é uma passagem muito complicada, né, tem muita disputa interpretativa, que é quando ele retoma esse conceito de intencionalidade da escolástica, e fala de direcionalidade ao objeto, referência a um conteúdo, então tem uma disputa, não tem distinção entre conteúdo e objeto, etc, etc. O que importa para a gente aqui é o quê? Por exemplo, na percepção,
no juízo, na imaginação, nós visamos o quê? A coisa percebida, ou a coisa julgada, ou o objeto julgado, né? O objeto percebido, o objeto figurado pela imagem, né? Ou seja, nós sempre nos referimos a algo que transcende a própria vivência. Nós estamos direcionados, lançados, né, para algo outro que a nossa própria vivência. Esse é o ponto principal das vivências intencionais, né? Aquela coisa que a gente comentou também acho que na aula passada, né? Quer dizer, quando eu percebo algo, eu estou voltado para esse algo, não para o meu perceber desse algo, né? Eu não estou refletindo sobre o meu perceber de algo. Bom, as vivências não intencionais, por sua vez, são aquelas que não se direcionam para algo outro que elas próprias, né? Uma náusea, por exemplo, para pegar um exemplo do Sartre, né? Ou um sentimento de dor, né? Como se eu falo nas investigações, ou a sensação de algo, né? Por exemplo, a sensação cromática, sensação de cores. A gente vai entrar nesse tópico da sensação em breve, que é um tópico crucial para a crítica do conhecimento. Todas essas vivências, essas sensações, são vivências não intencionais. Por quê? Porque elas não se direcionam para algo outro que a própria vivência. Aí estão os exemplos que eu coloquei, né? Algo outro que a própria vivência. Bom, para fixar a sua terminologia, Russell vai fazer o quê? Ele vai reservar o nome de ato para as vivências intencionais. Então, vivências intencionais, sinônimo de ato. Né? E aqui é preciso cuidado para quem está começando na leitura de Russell, principalmente. Né? Russell vai nos alertar que a ideia de atividade deve permanecer absolutamente excluída do conceito de ato que a gente está aqui fenomenologicamente delimitando. Numa nota de rodapé, Russell vai sublinhar a sua concordância com Nathorp. Concordância no ponto em que recusa a mitologia das atividades na caracterização dos atos. Né? Finalmente vai concluir Russell o quê? Definimos os atos não como atividades psíquicas, mas como vivências intencionais. Né? Essa é a definição de ato, são as vivências intencionais, aquelas que se direcionam para algo outro que elas mesmas, né? Para algo que transcende a própria vivência. Parece então de todo excluída que a caracterização, para a caracterização do ato em geral, a marca da atividade, no sentido do esforço, né, por parte de um sujeito, agente, alguma coisa nesse sentido. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque lá na última aula, quando a gente falar da teoria da verdade categorial, vai ter um problema aqui. Bom, então a gente delimitou o conceito de ato como vivência intencional. E agora Russell vai poder começar a esmiuçar sua estrutura. E aqui a gente vai começar a entrar nas tecnicalidades próprias do Russell. E, na verdade, próprias das investigações, que depois vão sofrer uma modificação. Eu vou apontar aqui que preserva-se os fundamentos teóricos, muda-se a terminologia, né? Basicamente. Agora, para não ficar só na exposição meio que maçante, monótona desses conceitos, para não ser uma coisa meramente informativa, ficar despejando esses conceitos, porque a gente vai começar a falar de ato objetivante, qualidade, matéria, conteúdo genuíno, conteúdo real, modificação neutralizadora, para não ficar só jogando esses conceitos e falando do que se tratam, eu vou tentar fazer uma introdução a partir de uma problemática histórica da qual eles despontam, para tentar dar um caráter meio que inteligível, né? Para ter uma ideia de por que, da onde surge essa conceitualidade toda, né? Por que é isso, né? De matéria do ato, qualidade do ato, o sentido da apreensão, etc, etc. Para não ficar só na
reprodução dos jargões, assim, né? Eu vou partir da problemática da teoria do conhecimento empirista, que é da onde Russell parte. Agora, naturalmente, que por ter escolhido esse percurso, e por ser uma primeira aproximação a essa conceitualidade, que a gente vai tentar, né, na próxima aula a gente vai continuar nisso, a exposição que eu vou fazer hoje ela vai ser naturalmente insuficiente, né? E eu vou tentar preencher algumas lacunas na aula que vem, mas também não vou conseguir preencher tudo, né? Mas é só para a gente começar a falar o vocabulário fenomenológico, né, por assim dizer, né? E fazer com que a coisa seja compreensível, né? Deshermetizar a coisa, essa é a ideia principal. Acho que é o fundamental. E aqui a gente vai trazer à tona finalmente o famigerado esquema, conteúdo, apreensão. Eu prefiro falar assim do que falar esquema, apreensão, conteúdo de apreensão, que eu acho que fica repetitivo, né? A gente vai ver do que se trata. Isso é muito importante para Russell, para todo Russell, né? Não só para as investigações lógicas, né? Depois vai ter todo um debate esse esquema, se ele é abandonado, se não é, etc. Então é preciso entender do que se trata esse esquema. Esquema, conteúdo, apreensão. E eu vou partir de um texto lá de 1894, na verdade eu não vou partir desse texto, né, mas ele começa ali, essa problemática começa ali, que é um texto que se chama Estudos Psicológicos para a Lógica Elementar, acho que é isso, de 1894, onde é uma primeira exposição ainda muito crua do conceito de intencionalidade, que não tinha na filosofia da aritmética, em 1891. Nesse texto de 1894, Russell começa a se voltar contra as bases das teorias do conhecimento de tipo representacionalista e empirista, que são encabeçadas, por exemplo, por Helmholtz, na época dele, né? Ou o próprio Brentano, né? Quando o Brentano fala de conteúdo imanente, muitos intérpretes, acho que o próprio Russell, né, vai dizer isso, ele acaba caindo nesse representacionalismo, né? A gente vai falar o que é isso, né? Essas teorias representacionalistas, empiristas, etc., ou seja, essa teoria do conhecimento empirista, né, elas remontam à apropriação que John Locke, né, faz da ontologia cartesiana. Isso está no Bernard Rang, né, está na bibliografia da aula de hoje. Então, vejam, segundo Locke, e aqui vamos começar com essa citação do John Locke, né, uma vez que, ou melhor, desde que as coisas que a mente contempla não estão, nenhuma delas, além dela própria, ou seja, a própria mente, né, presentes no entendimento, é necessário que algo mais, como o sinal ou representação da coisa considerada, deva estar presente nele, no entendimento. E estas são as ideias. Eu peguei a tradução para usar uma tradução portuguesa, né? Eu usei a tradução dos pensadores, mas eu modifiquei, porque tinha um erro nessa tradução, que é aqui, além dela própria. Na tradução está além delas próprias. E isso muda completamente o sentido da frase, né? Em inglês é besides itself, né? Então, desde que as coisas que a mente contempla não estão, nenhuma delas além dela própria, a própria mente. Ou seja, a única coisa que está presente à mente é a própria mente. Né? É necessário, então, algo mais como o sinal da coisa. Isso nos lembra o princípio de imanência lá do Lotze, que a gente mencionou na primeira aula também. Né? Eu vou usar aqui um esquema do Kuhn, que o pessoal do GFEM já deve estar vendo que eu estou usando um pequeno texto que eu coloquei lá no grupo no início do ano, mas eu vou desenvolver um pouco mais aqui. Um exemplo então tem essa ilustração que o Kuhn, né, que é um comentador de Russell, que resume bem essa concepção. É o seguinte, nós temos aqui então a mente, né? E vejam, tem uma seta. Então a mente está direcionada para as ideias, né? Que são o quê? Imagens ou símbolos das coisas que estão aqui fora. Fora da mente. Ops. Caramba. Fora da mente. Não posso clicar, senão muda o slide. Então você tem a mente e a realidade. A realidade, a mente que está direcionada para as suas ideias corresponde a uma realidade externa.
Então, você tem uma realidade externa que, por um impacto causal na sua subjetividade, na sua mente, né? Então, o conceito que John Locke usa é mind, né? Mente. O impacto causal do mundo gera as representações, as ideias, né? Em inglês eles falam ideias, em francês representações, em alemão Vorstellung, e a gente traduz por representação. Se traduzisse por ideia ia dar problema também. Traduz por representação dá problema também, a gente vai ver por quê. Mas a gente fala em representação. Então é isso, a gente tem um mundo externo, um impacto causal que gera as nossas ideias. Bom, o que é importante aqui é o que é visado pela mente é aquilo que é intrínseco a ela, ou seja, a mente visa as suas próprias ideias, que está presente a elas, né? Ou seja, as suas representações. É o princípio de imanência lá, né? E elas atuam como signo para a realidade exterior. Eu só posso conhecer o mundo externo por uma inferência causal. Ok. Aqui eu quero fazer, antes de avançar nisso, uma pequena pausa bem rápida para discutir esse conceito de mente. É muito importante, né? Mind, né, que é como os empiristas ingleses denominavam os atos psíquicos. Nas conferências de Amsterdã sobre psicologia fenomenológica, né, lá de 1928, a gente foi de 1901 para 1928, Russell vai apontar para a confusão por parte do Locke entre Locke confunde então a mente como alma, né, em alemão é Seele, e a mente como ego puro, né? Então veja uma passagem lá do Russell. Locke considera o ego puro desde o início como alma pura, como human mind, cuja investigação sistemática e concreta a partir da evidência da experiência interna deve ser para ele o meio para resolver as questões do entendimento e da razão. Por que isso vai ser um problema para o Russell? Porque a mente humana, a alma pura, né, a alma é parte do ser temporal, do ser real. Então você não tem, você entra num círculo, né? No contexto aqui da nossa discussão sobre o esquema conteúdo-apreensão, a gente vai ver já que essa superação da compreensão do eu como alma pura, como mente humana, ela já vai ser realizada, não é? Porque Russell vai se concentrar justamente nas estruturas essenciais do ato psíquico enquanto tal, ou seja, em desconexão com o vínculo causal com o mundo. Ou seja, em desconexão do seu vínculo causal com o mundo. E apesar de que Russell diz mais à frente que nas investigações ele somente abstraiu do vínculo causal, mas o vínculo ainda persistia, né? Ele vai dizer, eu fiz ali uma redução psicológica, né? Eu não fiz uma redução fenomenológica, né? Apesar disso, bom, apesar disso, nada, né? Apesar disso, é isso mesmo, né? A gente tem que dar valor ao que o Russell diz sobre si próprio também, né? Ele vai dizer justamente que ele ainda considerava o ego como ego de um corpo. O pessoal que tem a leitura aí das investigações sabe, né? Que depois o Russell diz lá numa nota de rodapé que ele aprendeu a reconhecer o ego puro e tudo mais, mas, enfim. Isso já nos leva muito longe das investigações, mas só para sublinhar esse ponto aqui da mente, né? Isso vai ser importante para a gente avançar no esquema, né? Então, voltando aqui para o esquema do Locke. Russell vai enxergar uma confusão fundamental nessa concepção. Qual que é a confusão? Na medida em que eu viso um signo ou uma imagem, né, se eu estou olhando para ou seja, o Russell vai fazer o quê? Então vamos assumir a premissa do Locke e vamos pensar como Locke e ver aonde isso nos leva. Né? E aí ele pensa, bom, se a mente, né, se eu viso imagens ou signos, eu estou visando aquilo que é designado pelo signo, ou aquilo que é figurado pela imagem, e não a própria imagem ou o próprio símbolo. Né? Então, um exemplo meio básico para entender isso. Se eu estou lendo um livro, por exemplo, eu não estou prestando atenção nas letras escritas no papel, que foi um conceito de atenção. Lógico que ele vai ser mais complicado, fenomenologicamente falando, mas vamos usar ele no sentido mais relaxado. Ao ler um livro, por exemplo, não são as letras escritas no papel
que são o foco da minha visada. Eu não estou vendo, sei lá, esse livro aqui está escrito em Times New Roman. Eu não estou olhando para isso, né? Eu estou focado o quê? Na história que o livro está narrando, se o livro é um romance, né? Estou prestando atenção naquilo lá, se eu estiver atento, né? Se eu tiver aí, de novo, o conceito de atenção. Aí eu não vou estar, de fato, visando aquilo que o signo visa, né? O mesmo se passa com a imagem. Então, quando eu vejo um quadro, por exemplo, eu não fico notando nas tintas da tela. Aqui é o exemplo clássico, né? É pintura clássica aqui, né? Pensa num quadro de uma montanha, por exemplo, né? O Twardowski lá, quando fala do ato, conteúdo do objeto, vai sempre falar de um quadro de uma montanha, etc. Quando eu vejo um quadro de uma montanha, eu estou visando a montanha, não o quadro, a imagem lá, as cores, etc, né? Não sei, então, por exemplo, eu tô falando aqui, vocês não estão prestando atenção no meu timbre de voz, né, no meu sotaque mineiro, coisas do tipo. Vocês estão prestando atenção no que eu tô falando, né, no conteúdo da fala, né? Então a mente ela não visa as imagens ou símbolos, né? Ela visa aquilo justamente que a imagem ou símbolo figura ou simboliza. Então o esquema mais apropriado para o Russell, se ele assume as premissas do John Locke, ele tem que chegar necessariamente nesse esquema. Não é ainda o esquema do Russell, não é o esquema conteúdo-apreensão, mas é uma espécie de meio termo, é uma espécie de correção do esquema do Locke. Como é que funciona aqui? Eu tenho a mente que se dirige para o objeto, que é a realidade que é figurada ou simbolizada, por meio da imagem ou do símbolo. A mente não está direcionada à imagem ou ao símbolo, né? Eles não são aquilo que é visado pela mente, né? A mente visa o objeto por meio da imagem do símbolo, né? Então, vocês vejam que aqui já há uma superação do pressuposto, prejuízo, vamos falar prejuízo, vai, do prejuízo lockeano de que nós só percebemos aquilo que está na consciência. Então aqui o Russell já supera isso, né? Mas ainda não supera o prejuízo cartesiano, que é diferente do prejuízo lockeano. O prejuízo cartesiano é qual? É o de que só aquilo que está na consciência é dado de modo absolutamente certo. Isso é muito diferente de dizer que nós só percebemos o que está na consciência, né? Então, lembremos-nos que para Descartes, o mundo exterior pode não existir, né? Apesar disso, as minhas representações existem. Mas não significa que eu não viso o mundo exterior. Eu viso, só não sei se ele existe, né? O Russell vai depois equacionar isso em termos de adequação e inadequação, ou seja, a percepção interna ela é adequada. Os meus atos me são dados de modo adequado, eu não posso duvidar, né? Eles não me são dados por perspectivas, por exemplo. Já o mundo externo, sim, me é dado por perspectivas, né? No limite, ele pode ser falso, eu posso frustrar, né? Posso ter um conceito de decepção, né? Que ele fala, né? Quer dizer, eu posso ver o objeto externo e ele não ser, de fato, eu estou vendo esse copo aqui, à medida que eu vou contemplando todos os seus lados, eu descubro que não é um copo mais, sei lá. Mas a gente vai chegar lá, né? Só adiantando algumas coisas aqui, que é fácil quando a gente está visualizando esse esquema. Bom, seguindo então esse percurso, né? Russell vai adotar a seguinte fixação terminológica. Signos ou imagens são representações. E aqui é um problema. Bom, tem esse termo alemão que é Repräsentation. Por isso, então, que a gente tem o problema, a dificuldade de traduzir o termo Vorstellung, né? Esse texto de 1894, que eu menciono para vocês, que é da onde parte essa elaboração da teoria da intencionalidade, é quando o Russell começa a distinguir os conceitos de Vorstellung e Repräsentation. Em português a gente traduz tudo por representação. Como é que a gente marca, então, esse termo alemão? A gente costuma colocar esse tracinho. Ele não tem função nenhuma. Não tem, é só para marcar a diferença do conceito. Ele não significa uma reprodução, nada. É nada. Está simplesmente traduzindo esse termo aqui. É como solucionou-se o problema da tradução desse termo, né?
Quando eu for falar, eu vou, em geral, enfatizar esse re, mas ele não é para dar uma impressão de que tem uma reprodução, nada. É só para enfatizar que são conceitos distintos, né? Essas representações, elas têm a função de fazer aparecer um objeto. Elas não são o objeto que aparece, elas fazem aparecer um objeto. Essa função, todavia, não se deve a elas próprias. Elas exigem o quê? Um ato que as interprete como representantes. Aqui começa a ficar complicado, mas é justamente isso, quer dizer, as próprias representações, os signos, as imagens, pensem, sei lá, num signo isolado, numa imagem isolada, não é nada. A não ser que um ato interprete aquilo como signo, como imagem. Russell fala nesse texto de 1894 dos arabescos. Ele fala, eu posso olhar para os arabescos de um modo puramente estético, falar, nossa, que bonito. E de repente, num estalo, você fala, bom, são palavras, né? Significam algo. Não mudou nada, o conteúdo é o mesmo. São os arabescos. O que mudou é o quê? É o ato que interpreta. Ora de modo puramente estético, ora de modo lógico, sei lá, da linguagem, visando palavras, né? Ou então aqui, por exemplo, vocês estão me ouvindo, de repente vocês se distraem e começam a prestar atenção na minha voz, no tom da minha voz e tal. Nesse momento, a minha voz cessa de fazer aparecer algo. Ela não tem uma função mais de apresentar isso aqui que eu estou apresentando, esse conteúdo. Né? Bom, então, o ponto seguinte, que é importante, que é o seguinte, o ponto é o seguinte, se eu adoto uma atitude reflexiva específica, a gente viu isso também no final da aula passada, eu posso me direcionar para esses representantes. Nesse momento, que eles cessam de realizar a sua função de representar um objeto, eu estou concentrado naquilo que é condição de aparição do objeto, e não no objeto. Não é? Como eu venho dizendo, não é isso que ocorre na nossa experiência cotidiana. Né? Na nossa experiência cotidiana, a gente está direcionado às coisas. Né? A gente não está atento reflexivamente às condições das nossas visadas. Né? Pelo contrário, nós estamos vivendo, né? E visando as coisas. Nós estamos voltados para os objetos e não para os seus representantes. Né? Aqui é isso que essa correção quer mostrar. Nós estamos direcionados. A seta, ó, nós estamos direcionados para o objeto. A seta não está apontada para cá, para a imagem ou para o símbolo. Bom, e somente uma atitude específica que vai nos fazer voltar para os representantes. Russell vai aplicar esse modelo da consciência do signo e da imagem e tal para a percepção. Para a percepção de objetos no mundo externo. Só que no caso de objetos do mundo externo, o que entra no lugar de signos e de imagens? Sensações. O termo alemão é Empfindung, né? Por isso que eu falei lá da sensação cromática, né? Ou seja, também na percepção nós temos alguma coisa, algo, né, que permite, que, sei lá, medeia, né, intermedia a aparição do objeto, que são justamente as sensações. As sensações funcionam como representantes. Tal como na consciência de signo, também na consciência perceptiva, a sensação vai exigir sempre um ato que as interprete, que vai as animar, né? O termo em alemão é literalmente animar, né? Beseelen. Vai as animar de sentido para que elas possam, as sensações, fazer aparecer um objeto. Ou seja, sentir é uma coisa, perceber é outra. E aqui a gente já vê uma oposição marcante com o modelo, por exemplo, do David Hume, por exemplo, né? Que afirmava justamente o quê? Que as sensações subjetivas,
E as qualidades sensíveis dos objetos, então veja, sensação e objeto, são equivalentes, e que ambas correspondiam indiferentemente aos conceitos de percepção e objeto. Vamos ler o Hume. As próprias sensações que entram pelo olho ou ouvido são os verdadeiros objetos. Há apenas uma única existência a que chamarei indiferentemente objeto ou percepção. A diferença aqui é marcante, né? Porque em Husserl eu percebo objetos no mundo, mas eu sinto os representantes. No caso, as sensações, que entram pelo olho, pelo ouvido, etc. Né? Que são responsáveis por fazer aparecer o objeto. É bem distinto sensação e percepção. Sensação e objeto. Sentir e perceber sensação e objeto. Né? Então, tal como no caso do signo e da imagem, esses representantes sensíveis não são aquilo que eu viso pelo ato. Então, quando eu sinto algo, eu também não viso a sensação. Né? É um mero viver. Aí é o conceito de Erleben, né? De vivência, né? De viver, Erlebnis, vivência. As sensações estão aí e proporcionam o aparecimento do objeto, mas eu não as viso, eu não foco nas sensações. Como diz Husserl no parágrafo 14 lá da quinta investigação, eu ouço o adágio do violinista, o gazear dos pássaros. Ou seja, eu não ouço a sensação de som. Né? Eu vejo uma coisa, por exemplo, essa caixa. Eu não vejo minhas sensações. Ou seja, eu não vejo cores. Eu vejo coisas coloridas. Objetos coloridos. Né? E aí, resumindo. Nossa, ficou desproporcional. As sensações e, do mesmo modo, os atos que as apreendem, né? Isso é um conceito importantíssimo também, né? A apreensão, ou apercebem, né? Nas investigações vão ser sinônimos, tanto alfassung, né? Como a percepção, interpretação, vai ser tudo sinônimo. Né? São aqui vividos, né? Mas eles não aparecem objetalmente. Então, quando eu percebo algo, quando eu julgo algo, eu não estou voltado para o meu julgar, para o meu perceber, que contém um representante. Também não é ele o meu foco, eu foco aquilo que é percebido, ou que é julgado, ou que é. Né? Ou seja, as sensações e os atos não aparecem objetalmente. Eles não são vistos, ouvidos ou percebidos com um sentido qualquer. Os objetos, por outro lado, aparecem, são percebidos, mas não são vividos. Né? Então, vejam bem, os objetos aparecem e não são vividos. As sensações são vividas, mas não aparecem. Esse é o ponto. Aquilo que eu vivo não aparece para mim objetalmente, né? Mas proporciona a aparição do objeto, que eu não vivo. Bom, assim pode Russell finalmente compreender que aquilo que o Locke chamava de ideia, né, que é a Forstella, representação, etc., ou seja, aquilo que está presente na subjetividade, que era intrínseco a ela, né, é, na verdade, um ato de apreensão, de interpretação, né? Deutung. Eu falei que isso tudo é sinônimo nas investigações. Auffassung, Deutung, a perception, né? Ou seja, apreensão, interpretação, percepção. Bom, apreensão, interpretação, a percepção de quê? De conteúdos representantes. No caso da percepção externa, são as sensações. No caso de significações, são signos. No caso de imagens, fantasmas, né? Os conceitos de fantasma, né? Então, bom, a estrutura do ato psíquico, segundo Husserl,
possui, portanto, duas componentes principais. Uma intencional, que é a apreensão, e outra não intencional, que é o conteúdo representante apreendido. Essa é a contribuição do Russell para a teoria da intencionalidade no contexto lá da escola de Brentano. Quer dizer, ele introduz no interior da vivência intencional, ou melhor, da consciência, né, um elemento não intencional, que são esses conteúdos, o conteúdo representante, que é uma vivência não intencional. É algo para o qual eu não estou direcionado, mas pelo meio do qual eu me direciono a algo. E agora a gente finalmente tem, então, o esquema. O esquema conteúdo-apreensão. E tem uma ilustração do Jung, de novo, que eu acho muito boa para visualizar esse esquema. É isso aí. É bem mais complicado do que o que a gente estava vendo antes. Então, vejam que é o seguinte. Para a gente entender, então, o esquema. Nós temos atos de interpretação, né? Atos de apreensão, atos de apercepção, né? Que apercebem, interpretam ou apreendem as sensações, mas eles não estão direcionados para as sensações, né? Mas por meio das sensações se direcionam, fazem aparecer, né, e tal, um objeto intencional, que é o referente do ato, que é o objeto na realidade externa. Aqui é o domínio do transcendente, que é o domínio da física ou da metafísica, né? Por que da metafísica? Porque a gente já viu o conceito de metafísica do Russell lá, falar do transcendente, né? Eu não sei se essa realidade existe, mas eu estou direcionado a ela, né? Isso aqui é o domínio do imanente, que é o domínio da fenomenologia. Já já a gente vai precisar um pouco mais disso aqui. É o domínio da fenomenologia. Os atos com as suas sensações. Ou seja, aquilo que condiciona a aparição, que está entre parênteses, né? Você não vai falar literalmente disso nas investigações, mas lá em ideia já fala, né? Isso aqui está entre parênteses. Não sei, não vou fazer juízo sobre a existência ou não disso aqui. Vou focar no ato, nas suas sensações. Isso aqui é o domínio da percepção interna, que é adequada. Aqui é o domínio da percepção externa, que é inadequada. Esses conceitos de percepção adequada e inadequada também são cruciais para a fenomenologia do Russell. O que é uma percepção inadequada? É uma percepção que se dá por adumbramentos, né? É um conceito técnico que traduz a palavra alemã Abschattung. Os franceses costumam usar perfil, né? Que é uma adaptação, né? Porque adumbramento é feio, mas enfim, é a tradução. Ou seja, a coisa se perfila, né? Daí o perspectivismo do Russell, né? Na percepção externa, uma coisa nunca me é dada de um só golpe. A gente vai ver isso também nas próximas aulas. Ela nunca me é dada de modo total. Quando eu olho para algo, esse algo não está esgotado. Ele tem sempre um lado, ou outro, sei lá, pega um exemplo básico. Eu estou olhando para um livro, eu olho para frente, depois eu olho para trás e tal. Não consigo contemplar o livro no seu todo, né? Agora, os atos e as sensações, não. Aqui eu tenho o domínio da percepção adequada. Por quê? Os meus atos de representar, de julgar, de imaginar, eles não são dados para mim por perfis. Não faz sentido eu falar que o meu ato tem um lado, né? Eu vejo o livro do lado da frente e agora do lado de trás. Eu vejo o meu ato de representação pela frente, por trás. Não faz sentido isso. Ele me é dado de modo adequado, no próprio momento da percepção. Assim também, o Russell vai dizer as sensações. Já é mais polêmico. Aliás, tudo aqui é polêmico, né? Mas as sensações, ele vai dizer também, me são dadas de modo adequado. Vejam que aqui eu estou falando do esquema conteúdo da apreensão na percepção, né? E nas investigações lógicas, são só 3 modos de consciência. É mais fácil a coisa, né? Você vai falar de percepção externa, de consciência de imagem, que lá ainda vai ser, inclusive, a mesma coisa que recordação, que memória, depois isso vai mudar, né? Então, nas investigações é percepção externa, consciência de imagem, ou seja, aquilo aonde os representantes são
fantasmas e percepção e consciência simbólica, consciência de signo. É só isso das investigações lógicas, né? Linguagem, imagem, percepção do mundo externo. Bom, a partir daqui a gente pode então definir o que Russell chama de essência cognitiva do ato. Percebam que eu já pulei aqui para a essência cognitiva. Por que o pulo, né? Vejam, eu já fui para a sexta investigação. Por que foi necessário já ir para a sexta investigação? Porque nós já trouxemos as sensações. Ou seja, nós já falamos aqui do conteúdo representante e tudo mais. A essência intencional do ato vai fazer abstração desse elemento. E a gente vai falar disso também na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar de tudo isso aqui de novo, mas de um jeito um pouco mais rápido e preencher algumas lacunas e tudo mais. Então vamos ver. A gente vai ter depois a essência semântica também, né? Vou falar disso também, ou essência significativa. Depende de como se queira traduzir. Isso tudo vai ser tema da próxima aula. Mas aqui vamos falar da essência cognitiva. É a crítica do conhecimento, então a essência cognitiva. Quais são os elementos, então, da essência cognitiva do ato? Qualidade, que é aquilo que Russell chama de caráter geral do ato, né? Que é o quê? A maneira com a qual nós nos referimos ao objeto, né? Seja de modo representativo, no modo do juízo, no modo senciente, optativo, isso tudo é citação do Russell, mas sei lá, pensa aí num bolo de chocolate. Eu posso representar o bolo, ver o bolo, eu posso julgar, falar o bolo é bom, é gostoso. Eu posso amar o bolo, eu posso odiar o bolo. Isso tudo são qualidades do meu ato. Eu tenho a matéria intencional, o bolo, que é o quê? Aquele momento do ato que é responsável pela relação ao objeto e pelo modo como o objeto é visado, né? Mas não é o modo da qualidade, obviamente, né? Ou seja, a matéria estabelece a relação da intenção ao objeto somente na medida em que determina o como dessa intenção. Mas o que é esse como? São suas notas distintivas, suas relações, suas formas, etc. Muito cuidado aqui, porque esse conceito de matéria, em alemão é literalmente matéria, Materie, né? Materie. Depois vai ter o conceito de Stoff também em alemão, que a gente traduz por material, que aí é uma coisa mais, sei lá, talvez aristotélica, né? No sentido da matéria aristotélica. Aqui a matéria, a gente está falando da matéria do ato. Bom, a matéria é, por fim, aquilo que o Russell chama de sentido da apreensão, né? E qual que é a função do sentido da apreensão? É apreender o conteúdo genuíno, réel, dos atos. Calma, quem já leu Russell, que eu vou falar dessa tradução aí de genuíno, né? Conteúdo réel dos atos. No caso da percepção, as sensações. No caso da imaginação, fantasmas. No caso da significação, signos. E as investigações só trabalham nesses três níveis aí. Correto? Então, essa é a essência cognitiva do ato. Esses dois primeiros pontos formam a essência intencional do ato. E aí, quando a gente inclui o conteúdo genuíno, vou falar disso na aula que vem, mas já adianto aqui, a gente tem a essência cognitiva, que aqui a gente já tem conhecimento, né? Bom, falar um pouquinho desse conteúdo, bem rapidamente, desse conteúdo real, né? Que eu traduzo aqui por genuíno. Aliás, não eu, né? Eu gosto da sugestão do Dário Teixeira, de traduzir real por genuíno. Russell trabalha com a oposição entre os termos em alemão real e real. Em alemão real, né? Pronuncia. Enfim. Real é literalmente uma parte, né, da vivência intencional. Portanto, não é algo espacial, né, porque, enfim, uma vez que o objeto não está na consciência como uma coisa está dentro de uma caixa, por exemplo, né? Já falei, já usei essa expressão na aula passada, ou retrasada. E o real refere-se a, justamente, objetos espaço-temporais, né? Espaço-temporalmente existente, vem do latim res, coisa, né? O real é a res, é a coisa existente, né? O real não. O real é uma parte intrínseca da vivência. E nas investigações lógicas, Russell vai anunciar o quê?
que ele pretende concentrar as suas análises justamente nos conteúdos reelle, né, genuínos. Eu traduzo por genuíno porque um dos sentidos, aliás, o sentido em alemão da palavra reelle é isso, é echt, né, de fato, efetivo, wirklich. Então, é uma alternativa para não ficar traduzindo como real. Na tradução que a gente tem do português, os tradutores sempre marcam uma nota de rodapé. Quando vem a palavra real no texto em português, uma nota de rodapé marcando real. Então você tem que sempre ir a nota de rodapé e ver se aqui ele está falando de real ou de real, real ou real. Eu acho que isso dificulta um pouco a leitura, né? Mas, enfim, mas é uma opção também. Também não sei se essa opção que eu estou usando aqui é a melhor, mas enfim. E Russell vai dizer então que nas investigações lógicas a fenomenologia se concentra na análise dos conteúdos genuínos. E a partir de agora eu paro de falar real, vou falar só genuíno. E não nos objetos intencionais. Por quê? Aqui eles transcendem as vivências. Ou seja, o foco da fenomenologia é isso aqui. Eu vou estar sempre voltando nessa imagem aqui. Né? Os atos e os conteúdos genuínos, que são as sensações, que são intrínsecos ao ato. Né? Mas os atos não se direcionam a eles. Né? Se direcionam aos objetos, que são transcendentes, que transcendem a vivência. A fenomenologia fala disso aqui, fala do que é intrínseco ao ato. Ok. Ou seja, na teoria da intencionalidade de Russell, os conteúdos genuínos, que no caso da percepção externa são as sensações, exigem um movimento de apreensão por parte da matéria do ato. Em outras palavras, as sensações nada são sem um sentido, ou seja, sem o sentido da apreensão, que a gente já viu que é a matéria do ato. Não é? Esse conteúdo genuíno, que na percepção são as sensações, é o que posteriormente será chamado de Hille. Na configuração conceitual, na conceitualidade da teoria da intencionalidade de ideias 1, a partir de 1913, que parte lá da correlação noético-noemática. Provavelmente para muitos de vocês aqui é mais familiar falar disso, né? Falar que a Hille é animada pela noese, constitui o noema, e isso é o objeto intencional, o objeto constituído enquanto tal, etc, etc, etc. É isso aí, né? Bom, para quem estiver interessado nessa conceitualidade posterior do Russell, eu chamo a atenção para a seção de ideias 1, em que Russell define os termos noese e noema. Ali tem uma nota de rodapé remetendo justamente para as seções das investigações que a gente está tratando aqui. E ali Russell fala que nas investigações, esses conceitos, né, Hille, noese, noema, já estavam em jogo, já estavam sendo utilizados, mas com esses termos que a gente apresentou aqui, matéria do ato, sentido da apreensão, conteúdo genuíno, etc, etc. Essa seção aqui, parágrafo 88 de ideias, né? Nota 69 na tradução brasileira, né? Na Luciliana, enfim, não tem numeração as notas, né? Página 203. O que indica aquilo que eu mencionei, que há uma mudança terminológica, apesar da preservação dos fundamentos teóricos. Bom, está dito nessa nota de rodapé. Né? Em suma, então, voltando. Ao perceber, nós não percebemos um elemento intrínseco ao ato, né, as sensações, mas os objetos do mundo. As sensações são condições de aparição do objeto transcendente. E a fenomenologia vai exigir o quê? Uma desconexão, né, uma Ausschaltung, né, que é o termo em alemão, do mundo objetivo transcendente. Ou melhor, mundo objetal transcendente. Daquele mundo para o qual nós estamos naturalmente direcionados. E a fenomenologia vai justamente tematizar as condições de aparição, ou seja, os atos de apreensão e os conteúdos representantes. Isso é o tema da fenomenologia. A gente para, então, de visar aquilo que a gente visa cotidianamente, os objetos do mundo, aquilo que é designado por signos, que é figurado por imagem, etc. E a gente se volta para os elementos que proporcionam essa aparição, que normalmente nós apenas vivemos. Então, é importante também destacar o quê? Que com as sensações a gente não tem, na fenomenologia, um híbrido entre elementos subjetivos e objetivos. Né? Porque
Poderia-se pensar isso. Então, aliás, Sartre diz isso, né? O próprio Russo também vai dizer que, enfim, ele acaba caindo nisso, depois ele tenta corrigir, enfim, não vem ao caso. Mas, por princípio, né, não há um híbrido entre elementos subjetivos e objetivos, como a gente tinha lá no modelo empirista, aquela passagem do David Hume, né? Em Russell, as sensações são claramente imanentes, são momentos genuínos da vivência, que exigem uma interpretação por parte do ato, que também é imanente, e aí faz aparecer um objeto transcendente. O esquema é isso. Né? A finalidade desse esquema, e aqui eu vou encerrar a aula, era o quê? Dar conta do problema da constância perceptual, ou constância perceptiva, que é o quê? O problema da variação do objeto percebido frente a... Não, desculpa. A identidade do objeto percebido frente à multiplicidade de conteúdos. Né? Contra a solução, por exemplo, do Nathorp. Né? Segundo Nathorp, toda variação no objeto representado se deve exclusivamente a alterações no conteúdo percebido. E não há, portanto, a necessidade de distinguir entre ato e conteúdo. Russell cita uma passagem do Nathorp, né, mas é meio fragmentada, eu peguei a citação completa, mas está na quinta investigação. Eu esqueci de marcar a referência aqui, é página 18 do Nathorp, a referência está na bibliografia que eu vou colocar no último slide. Bom, vai dizer Nathorp, né? Minha consciência, por exemplo, o meu ouvir, é aqui, ou acontece aqui, na medida em que o conteúdo, o som, está aí para mim. O seu ser para mim é a consciência dele. Quem for capaz de capturar sua consciência de outra forma que não seja na existência de um conteúdo para ele, eu não só não posso fazer nada, como não posso sequer conceber o que ele pode vivenciar por si próprio. Eu nem entendo do que essa pessoa está falando. Se a pessoa distingue entre o meu ver de algo e o som visto, o conteúdo visto, ou ouvido, etc. Para Russell, essa redução da consciência à pura presença de conteúdos, a mera presença de conteúdos, né, um bombardeio de conteúdos, é incapaz de dar conta da identidade do objeto visado frente à multiplicidade e alternação que são características desses conteúdos. Né? Os conteúdos sensíveis eles variam, eles passam, né? Eles cessam. A Hilha, né? Ele não volta mais, passa. Então, Russell vai dizer: mais importantes para nós serão as distinções entre a existência de conteúdo no sentido da sensação consciente, mas que não se tornou ela própria um objeto de percepção, e do conteúdo no sentido do objeto da percepção. Então, a distinção entre conteúdo e objeto. Conteúdo vai ser o conteúdo representante apreendido pelo ato que faz aparecer o objeto da percepção. Então, e eu vou terminar a aula visualizando esse esquema, né? Vou deixar o esquema aqui para ficar fácil de visualizar. Então, com a distinção entre ato que apreende e conteúdo apreendido, né? O conteúdo está aqui, né? São as sensações. Russell pode afirmar que os conteúdos podem variar livremente. Então, vocês pensam num livro, esse livro verde aqui, ele está sob essa luz aqui, está um verde um pouco mais escuro, agora um pouco mais claro, etc. Ou seja, tudo varia, né? O mundo das sensações é um puro fluxo, não é? É um fluxo incessante, não é? E o que garante que esse fluxo incessante traz o mesmo objeto, ou seja, exemplo básico, mas é um exemplo para ajudar a visualizar isso. Eu olho para esse livro, pisco o olho, eu abro o olho de novo e tem o mesmo livro. Como é que eu sei que é o mesmo livro antes da piscada e depois da piscada? A apreensão por parte do ato. Ou seja, a invariabilidade da interpretação, da apercepção, da apreensão do ato. Né? É assim que a teoria da intencionalidade do Russell, nas investigações lógicas, partindo da distinção entre ato e conteúdo, é capaz de conciliar, então, identidade e multiplicidade. Não se trata mais de conceitos que se excluem mutuamente, né? Ou seja, a multiplicidade dos conteúdos, o puro fluxo de conteúdos sensíveis, não exclui a identidade do objeto, né? O fato do que eu vejo ser múltiplo e um fluxo incessante não impede que eu veja o mesmo objeto, ou pensem na identidade individual também, né? Enfim.
E a identidade não é mera ilusão da imaginação. Para muitos filósofos empiristas era, né? Quer dizer, a identidade pessoal era uma ilusão da imaginação. Eu não posso falar que eu sou o mesmo do meu eu daqui a um milésimo de segundo. É a minha imaginação que faz isso para eu poder não ficar doido, né? Uso falando de modo meio assim, mas não é uma ilusão da imaginação, né? Antes, a multiplicidade dos conteúdos sensíveis, dos conteúdos genuínos, né, ela é patente, eles nunca retornam, fazem parte do fluxo, etc, etc. Mas se o ato que apreende permanece idêntico, então o objeto percebido permanecerá idêntico. Justamente por quê? Porque o objeto não se identifica às sensações. Essa é a grande vantagem desse esquema. Esse esquema é muito bom, né? Mas depois eu vou falar aqui o problema dele também. Citando só rapidamente aqui o Carlos Alberto, né, ele vai dizer, em contraposição à concepção empirista, a percepção exige algo além de uma constelação de sensações. Então essa coisa de falar também do primeiro Husserl, da filosofia da presença, eu já ponho um pouco de pé atrás, né? Enfim. Esse algo além é justamente a apreensão do ato. Agora, qual é o problema, então? A gente viu as maravilhas do esquema, né? Mas é natural que no decurso do pensamento do Husserl, essa concepção vai gerar alguns ou muitos problemas. E só a título de curiosidade, eu vou mencionar isso aqui, eu jamais me atreveria a entrar nesse tema agora, que é muito complicado, mas nas lições lá sobre o tempo, né, Husserl vai falar o quê? Que a apreensão de objetos temporais, ou seja, isso aqui é um objeto temporal, o objeto da percepção é um objeto temporal, né, exige a temporalidade da apreensão. Ou seja, os próprios atos deverão ser também temporais. Por isso que Husserl vai exigir lá, nas lições sobre o tempo, um terceiro extrato. E os leitores, as pessoas que leem aqui Ideias 1 sabem disso também, que Husserl trabalha com a noese, né, que anima a hilha e gera o noema, e põe uma nota lá, não sei se é uma nota de rodapé ou se é um parágrafo, que ele fala, bom, tem um terceiro extrato aqui que constitui os atos. Esse terceiro extrato é o quê? A consciência absoluta. Aqui vai ter a consciência absoluta. Acho que vocês veem meu mouse aqui, né? Então, antes aqui dos atos de interpretação, você vai ter a consciência absoluta. Essa vai ter que ser aquilo que o Husserl fala lá nas lições, né? É um puro fluxo que não flui, uma confusão. Enfim. Felizmente não é nosso tema aqui. Aqui é mais fácil. Aqui você tem só os atos que constituem os objetos a partir da animação de sensações. Depois o Husserl vai falar, bom, os próprios atos são também temporais, portanto, eles também devem ser constituídos. E eu vou precisar, para não ficar num regresso ao infinito, eu vou precisar da consciência absoluta. O que é essa consciência absoluta? Ele vai chamar de puro fluxo. O que é esse puro fluxo? Não nos interessa aqui. Na próxima aula, a gente vai começar a ver, então, como que essa descrição das estruturas essenciais da consciência que a gente apresentou aqui vai funcionar para tratar da crítica do conhecimento, do problema do conhecimento, que é o problema daquela citação logo do início lá. Mas a gente vai retomar um pouco essa conceitualidade também, porque essa é uma primeira aproximação a ela. E é isso. Eu vou deixar aqui, a bibliografia para essa aula é gigantesca. Gigantesca para um slide, né? Mas eu deixo depois lá no Classroom também. E é isso, gente. Tá começando a ficar um pouco complicado, né? Eu espero que não tenha sido muito chato a minha exposição. Muito obrigado. E vamos para, então, as perguntas. Ou as discussões, né? Eu tô aqui ainda? Tô. Bom. A gravação rapidinho. Ok. Dessa vez eu acho que não faz muito sentido